Meu nome é Lorena, tenho 37 anos, eu trabalho na área da saúde, né, desde que comecei a trabalhar. Tenho uma filha de 13 anos que tá sempre comigo, que me apoia e me respeita acima de tudo. Você tem uma história com as medicinas. Isso, uma história que eu não canso de compartilhar. Eu perdi meu pai, final de 2020, início de 2021, ele começou a apresentar alguns sintomas, né, que estavam com alguma letargia, algumas coisas, e eu comecei a alertar ele, né, mas pai sempre, né, cabeça dura, a gente sempre brinca que santo de casa não faz milagre, né, e aí ele realmente teve essa enfermidade, ele veio a óbito, e 2 dias depois a minha filha adoeceu. Então, assim, eu não vivi o luto que eu precisava ter vivido, né? E aí, logo em seguida, minha filha ficou muitos meses internada, também sem um diagnóstico fechado, até que uma médica chegou na conclusão que era sobre a perda do meu pai, né? Que eles eram muito próximos. E aí, quando chegou a hora que o luto realmente ele pesou, eu não consegui viver aquele luto, eu não me respeitei. E eu entrei num processo de depressão e eu não aceitava. E como que eu curei a depressão? No alcoolismo. Eu bebia todos os dias. Pra mim era normal, assim, né? Porque eu tava rodeada de pessoas, eu sempre tinha um happy hour pra participar, eu era uma pessoa muito querida, né? E quando eu me vi chegando de manhã do trabalho e abrindo uma latinha de cerveja, eu falei, o negócio chegou num ponto que não tava legal. E aí eu procurei um tratamento medicamentoso. E aí eu tomava um remédio pra dormir, um pra acordar e um pra ficar acordada. Era uma zumbi. Era. E aí, não, tá tudo bem, tratamento medicamentoso, mas antes de tomar esse remédio pra dormir, eu vou tomar uma cerveja. E aí eu comecei realmente a misturar as coisas. E na hora que eu me vi, eu tava, né, muito perdida, assim. Eu nunca fui essa pessoa e eu não queria ficar naquele local porque eu não estava sozinha. Eu tinha uma mãe, tenho, né, e a minha filha, que precisava de mim. E aí eu lembro que primeiro eu conheci o rapé, né, meu pai usava rapé de latinha, e teve uma chamada pra mim no Instagram, uma roda de rapé. Eu falei, nossa, eu vou me conectar com meu pai e não sei o que. E cheguei lá, não tinha latinha, tinha um tepi gigante, mas assim, minha medicina. Foi um encontro realmente, não foi o rapé de latinha, mas foi um encontro de alma, assim, com o pai rapé, e que eu comecei aí o meu tratamento mesmo, tanto da depressão, da cura da depressão e do alcoolismo. Passado-se um mês, mais ou menos, assim, eu já estava na primeira cerimônia com a ayahuasca. E eu lembro que eu não quis pesquisar nada. Eu falei, eu vou. Eu lembro que a única coisa que eu pesquisei foi o gosto, porque eu tenho muito problema com o paladar. E aí na primeira pesquisa o gosto é ruim. Falei, pronto, não queria, mas vou lá. E aí eu fiz o preceito todo certinho, custando, né? Porque era medicação, era bebida alcoólica, né? E aí eu lembro que eu saí caladinha, né? Com medo da minha família, né? Me julgar e cuidado, pra onde você tá indo, não sei o que, né? E eu cheguei em casa depois da cerimônia e pulei na piscina. E ninguém entendeu nada. Por que ela pulou da piscina? Mas eu tive, assim, tantos acessos, tantas curas mesmo, assim, que no outro dia, no domingo, eu já tava com meu nome na lista para a próxima cerimônia. Na segunda-feira eu já não tomava as medicações mais. Recomendo? Não. Tudo a gente tem que fazer com acompanhamento, né? Mas era o que meu coração estava falando para mim fazer. E deste dia em diante eu fiquei 2 anos sem consumir nada de álcool, nada, nunca me fez falta. O meu círculo de amizades mudou muito. Eu não era interessante mais para as pessoas, eu não estava dividindo a conta com elas. Pouquíssimas pessoas ficaram. Eu fui muito mais julgada do que compreendida. Mas dentro de mim a compreensão estava em dia, né? Eu estava com o apoio da minha família, da minha filha, que sempre, mãe, você tá de preceito, mãe, não pode fazer isso. E o que não me fez desistir, né? E no início eu participei realmente de como se fosse um tratamento, consagrei mais vezes, né? Por recomendação e tudo mais. Hoje eu sou uma pessoa que, né, graças às medicinas, que é a maestra, a ayahuasca principalmente, a maestra na minha vida, assim,
Hoje, assim, eu consigo entender que eu não perdi essas amizades. Eu ganhei outras, né? Ganhei vida, ganhei qualidade de vida, né? Hoje, assim, eu consigo tomar uma latinha de cerveja e saber o meu limite, saber que o quanto aquilo já me prejudicou, né? Eu consigo entrar num churrasco, por exemplo, e não, obrigado. Passar o churrasco com água com gás, que pra mim a diversão é a mesma. Eu sou a mesma pessoa. E assim, essa cura, né, tanto da depressão quanto do alcoolismo, eu só consegui porque eu me permiti, né? Porque nós todos temos que nos permitir, né? Não adianta eu querer que o outro melhore, que o outro faça, mas isso tem que vir de dentro de nós. Então, assim, até hoje eu fico me perguntando, assim, mas como que eu cheguei naquela postagem? E era porque tinha que ser. Hoje já tá fazendo 5 anos que eu conheci o rapé, que eu conheci a ayahuasca, dentre de outras medicinas. Que bênção, que bom. As pessoas falam que, nossa, você mudou, né? Eu falei assim, mudei pra melhor? Não, mudou pra melhor. Eu falei, então é isso, a gente tem que tentar sempre evoluir, sempre estar construindo um caminho novo e se abrir realmente, né? A gente tem que estar aberto para isso. Eu brinco, né, que eu trabalho no meio hospitalar, que as pessoas acreditam somente no que a farmácia vende, né? Somente no que tá ali dentro num blister, né? Mas elas esquecem que essas medicações, elas vêm da natureza, elas vêm da floresta, né? E aí você vê o tanto que a gente ainda tá aprisionado com muita coisa. O ambiente que eu trabalho, né, um ambiente hospitalar, que eu amo, mas que a gente tá muito sujeito, né, a acreditar só naquilo que a farmácia vende, aquilo que tá dentro do blister. E esquece, né, que muitas medicações, elas vêm da floresta. E aí quando eu começo, né, as pessoas, você toma esse chá, que não sei o quê. As pessoas... E aí eu trago isso na memória para eles, né? Assim, mas o que você tá tomando só foi colhido lá das plantas, né? E foi processado para ser vendido, né? Então, assim, eu falo isso, assim, com muita alegria, porque eu era uma pessoa, assim, que amanhã eu vou ter dor de cabeça. Eu já começava a me medicar hoje. Hoje na minha casa, assim, se você procurar uma medicação para dor de cabeça, a gente não vai encontrar. Que, assim, eu me tornei uma pessoa hipocondríaca mesmo. Eu tenho que... Amanhã eu vou ter que... uma cólica. Eu já me medicava antes, já me medicava hoje. E isso tava respingando nas pessoas que eu gostava, né? Na minha mãe. Minha mãe fazia reposição de cálcio por minha conta, né? Porque ela ia ter uma osteoporose, sei lá, daqui quantos anos. Minha filha também. Então hoje, assim, essa consciência, né? Veio através dessa minha proximidade mesmo, né? De conhecer, de buscar mesmo, né, o poder das plantas. Eu lembro que quando eu comecei, assim, eu ficava me perguntando, assim, eu olhava pro copo de medicina e ficava assim, nossa, como que juntaram duas plantas e decidiram começar a ferver ela e eu comecei assim, não, eu tenho que conhecer as doutrinas, os lugares, para ver o que cada um teve. Eu ficava assim, toda vez que eu olhava pro copo, eu ficava assim, nossa, quem fez isso é muito foda, porque como que chegaram no meio dessa floresta toda que nós temos, chegaram na fusão dessas duas medicinas, dessas duas plantas. E eu sempre que olhava pro copo de medicina, eu entrava nesse... assim, quem descobriu isso, eu sou muito grata, assim como eu sou muito grata aos feitores, né? A medicina do rapé, que é um trabalhão, assim, mas que traz tantas curas, né? Traz tanta presença pra gente. E assim, o que eu sempre falo, assim, que eu sempre acho, né, que a medicina ela é muito importante, mas é muito mais importante você conseguir viver sem a medicina, né, porque por muito tempo a medicina foi pra mim a minha companheira do meu tratamento, que eu precisei, né, mas hoje eu consigo entender o momento que eu preciso consagrar. Hoje a medicina, ela não se tornou uma muleta na minha vida, ela se tornou a minha cura, a minha presença, e ela conseguiu traçar isso bem claramente, assim, em mim. Eu sou uma pessoa que hoje consagra muito pouco. Antes, assim, era britanicamente, a mãe falava assim, já tirou dinheiro da cerimônia, porque era junto ali, organizava as contas da casa,
E o valor da cerimônia estava ali separado. E é o que eu sempre falo, eu sempre tive dinheiro para beber. Então, assim, eu tenho que ter esse dinheiro porque é ali que tá o meu tratamento, né? Todo mundo faz tratamento medicamentoso e tem dinheiro, faz terapia e tem dinheiro, né? E aí, por um tempo, também eu fiz um acompanhamento com um terapeuta, porque eu acho extremamente necessário, porque é igual quando você vai arrumar a casa que você não quer, que sua mãe te obriga. O primeiro tapete que você vê, você enfia tudo embaixo desse tapete. E aí, quando sua mãe chega, ela levanta o tapete e a sujeira tá toda lá. E a ayahuasca é isso. Todos os sapos que a gente engoliu durante a vida, todos os nãos que a gente não deu, todos os abusos que a gente se permitiu, tá embaixo do tapete. E aí esse tapete é levantado e é você com você mesmo. Ah, mas isso eu não quero ver. Não tem esse caminho, né? Quem traça o caminho que você precisa chegar é a medicina. Então, assim, esse acompanhamento terapêutico que eu fiz com uma pessoa que também estuda os enteógenos foi muito importante, porque é muita coisa para nós assimilarmos mesmo, né? Porque as experiências, elas são únicas, né? Por isso que a gente está consagrando um enteógeno, é sobre nós. Então, às vezes, eu ficava vendo as pessoas no fim da cerimônia, trocando, compartilhando, e ficava, né, assim, não queria conversar, não queria falar. Até hoje eu sou assim. Eu corro dessa DR pós-cerimônia, porque não é sobre isso, né? Não é sobre... que a cerimônia ainda vai acontecer, né? No dia a dia, naquilo que você pode ser melhor, né? Porque ser melhor só pra gente é muito fácil, mas a gente tem que ser melhor pra quem tá do nosso lado, no dia a dia, né? É muito fácil eu ir na cerimônia, fazer meu preceito, vestir uma roupa, né, bacana e chegar em casa e não praticar nada, né? Então, assim... eu acho esse acompanhamento também, por um tempo, foi muito importante. Virou várias chaves que talvez eu sozinha, né, não iria conseguir. Então, assim, hoje sempre quando eu converso com algumas pessoas, assim, eu sempre, assim, né, não é orientação nem indicação, mas é um aconselhamento mesmo, que, né, se a casa que você vai não consegue, né, ter essa partilha pós, né, um aconselhamento, que você procure um profissional, porque eu acho que todo mundo tem que fazer terapia, para começar. Eu brinco com a minha filha que hoje eu pago a terapia dela. Falei, aproveita, porque quando você ficar mais velha, você que vai pagar a sua terapia, porque eu tenho que pagar a minha. Mas é isso, assim, eu acho que o caminho tá aí, a busca é nossa. Assim como tem várias outras, né, medicinas, várias terapias integrativas, a gente tem que virar essa chave e se permitir mesmo. O julgamento, ele sempre vai existir. Tem pessoas que até hoje... você tá tomando isso até hoje? Mas você tá tomando cerveja até hoje? Eu não faço essa pergunta, né? Aquilo que é bom para um, não é bom para o outro. Para mim, realmente, assim, a bebida, ela só me trouxe uma ilusão. E meu véu da ilusão, ele veio a ser retirado assim que eu comecei a consagrar as medicinas. E pretendo estar velha, idosa, de cabeça branca, batendo tambor, as pessoas... E que assim seja. Você trabalha como técnica de enfermagem. Isso. Como que é dentro do hospital, né? Dentro dessa área das medicinas? Como que eles olham as medicinas da floresta? Qual que é essa relação que você vê dentro do seu trabalho? Quando eu iniciei com as medicinas, foi há uns 5 anos atrás. Eu queria fugir de todo mundo, assim. Eu queria ir num lugar que não conhecesse ninguém. E eu cheguei lá e tinha um monte de gente que trabalhava comigo. E eu achei aquilo uma bosta. Falei, nossa, esse povo da saúde brota de tijolo. Mas assim, né, eu chegava bem no horário da cerimônia, nunca fui de compartilhar no final. Mas estava todo mundo na busca. Tá todo mundo, todo dia tá todo mundo aprendendo um pouquinho, né? Mas eu trabalho em um setor fechado, são sempre as mesmas pessoas. E aí, quando as pessoas começaram a notar, né, a minha mudança, a minha diferença, assim, eu fui muito questionada, muito. Ah, é aquilo que você toma que perde a consciência, que fica doidão.
assim, eu tive muita paciência e também tive nenhuma paciência, muitas das vezes. E aí eu fui abordada, assim, por amigos, pessoas que eu gosto muito, perguntando quando que eu iria parar de tomar ayahuasca. Eu falei, o dia que você parar de tomar bomba. O dia que você parar de tomar bomba, eu paro de tomar ayahuasca. Porque as pessoas são muito... Elas são... A gente... Não digo as pessoas, eu digo nós mesmos. Nós somos muito hipócritas, né? A hipocrisia, ela reina. Então, assim, teve uma vez que um casal de amigos me chamou pra gente tomar uma cerveja e tal, e eu já tinha diminuído de sair desses ambientes, porque você precisa, realmente, no seu momento de tratamento, você precisa sair daquilo que te adoece. Não adianta eu estar fazendo... É igual um adicto. Não adianta um adicto querer largar o uso, né, das drogas, mas estar ali naquele ambiente todos os dias. Isso pode acontecer, mas isso vai retardar muito essa cura, né? E aí eu lembro que eu falei assim, eu vou e tá tudo certo. Cheguei lá, pedi uma água com gás e um shot de limão. E o incômodo foi geral. Eu lembro que eu passei, assim, 20 minutos do nosso encontro explicando, mas eu não precisava explicar nada, né? Eu não precisava explicar nada. Quem gosta de mim, né? Quem se preocupava comigo, ia gostar de mim de qualquer jeito, bebendo água suja, lá rolando na lama, né? E aí é onde eu fiz uma pergunta para elas. Eu falei, engraçado, a gente já bebeu tanto, a gente já, né, fez tanta coisa, eu já entrei em tanto Uber alcoolizada, ninguém nunca mandou uma mensagem perguntando se eu tinha chegado bem. E aí, quem é essa pessoa que você marcou de encontrar? Por que agora, né, que vocês estão tendo essa postura? Então, assim, o preconceito, o conceito que as pessoas têm antes de conhecer algo, ele é muito grave. Por isso que nós estamos hoje num país que mais mata, né? Mulheres, pessoas homoafetivas, por conta desse preconceito. E isso acontece também. Acontece com as religiões, acontece com as doutrinas, acontece num todo. Hoje, essas pessoas próximas de mim, que trabalham comigo, elas me pedem ajuda, elas me chamam para conversar. E aí eu falo assim, olha, minhas terapias são muito caras, cerimônia é muito cara, não vem acabar com desalinhar os meus chakras, não. Porque o caminho tá aí para todos, né? Mas assim, eu fui muito julgada. Eu lembro que quando meu irmão descobriu que eu comecei a tomar ayahuasca, ele só mandava reportagem pra mim de gente que tinha morrido, assim. E médicos, assim, que só mandavam mensagens pra mim de reportagens de pessoas que tinham morrido. Aí eu mandava de novo. Paciente morreu, mesa de cirurgia. Pessoa morreu fazendo um esporte radical. Porque o pau que bate em Chico, ele bate em Francisco. E eu não ia deixar mais uma vez a minha vida ser ditada, como foi por muitos anos, com aquilo que as pessoas achavam que eu deveria fazer, aquilo que as pessoas achavam que era bom. Mas isso sempre foi uma fala muito externa, né? Minha mãe e minha filha sempre me apoiaram muito. De vez em quando a minha mãe fala comigo assim, não, pode tomar seu Daime que você tá precisando. E isso é o que me fortalece, né? Esse respeito que eu tenho dentro da minha casa, com as minhas consagrações, com os meus momentos de estar ali consagrando o rapé, que vem delas é que veio a minha força, né? Porque foi por elas também que eu fui em busca desse tratamento, desse acompanhamento, e por elas e por mim principalmente, claro, que eu consegui sair da onde que eu tava e da onde que eu não quero voltar de jeito nenhum. Não mesmo. Como lidar com isso que a gente vê, as incoerências e as hipocrisias que a gente vê no dia a dia? Assim, o que eu faço, né, de exercício é filtrar. Eu filtro muito, porque as experiências, elas são únicas. O que deu certo pra você, pode ser que não dê certo pra mim. Assim é na vida, com relacionamentos, com emprego. Por isso que, por exemplo, na área da saúde tem lugar para trabalhar em todos os setores. Eu me adaptei com um setor. E vai ter gente que vai odiar o setor que eu trabalho. E tá tudo certo, porque é a experiência dele. Então, uma coisa que eu sempre falo, primeiro que a gente não pode generalizar. Eu acho que quem generaliza é problemático.
E segundo, que a gente tem que se ouvir. Eu sempre falava com a minha filha assim, ela falava, mãe, o que você acha que eu tenho que fazer? Eu falei, escuta seu coração. Mas eu não estava escutando meu coração. Então, assim, vão ter vários lugares, você vai conhecer um leque de pessoas. A oferta é muito grande, mas a gente tem que se ouvir. A gente tem que ouvir o nosso coração. Então, assim, o filtrar, ele é muito importante, né? A partir desse filtro que a gente faz, você se indispõe menos, você se prepara melhor, né, para abordagens. Tem coisas que não tem como a gente fugir, claro. Por isso que eu sempre falo assim com a minha filha, que a gente tem que separar religião de religiosidade. Porque são coisas muito diferentes, e aquilo que o homem põe a mão, né, ele sempre é modificado. Então, a religiosidade, ela vem de dentro de nós. Então, é sempre a gente fazer um filtro, ouvir o nosso coração, porque tem aquela música, né, a mente mente, mas o coração da gente, a nossa intuição, ela não mente. Ela pode tentar dar uma titubeada, mas se você ouvir mesmo, com carinho, né, se ouvir com atenção, você vai conseguir filtrar muita coisa, você vai conseguir enxergar o certo, o errado. Não que tenha um script para isso, não é sobre um passo a passo a seguir, mas é o que vem. Diante, então, de tudo, né, que você compartilhou dessa história linda, tem algum recado, alguma coisa que você gostaria de falar, de finalizar, assim? Então, essa história, né, que eu compartilhei, essas duas, né, tanto da depressão quanto do alcoolismo, é uma coisa assim que eu tenho um orgulho danado de compartilhar. Não tenho medo nenhum, né, às vezes alguém, né, mas eu vi ela com uma latinha de cerveja na mão. Vocês não sabem da onde que eu saí. É um lugar que eu não quero voltar, né, nunca mais. A gente tem que se ouvir mais, né, mesmo que a gente tá falando aqui das medicinas da floresta, mas, né, às vezes o caminho da pessoa não é nas medicinas da floresta, mas tem tanta terapia integrativa, tem tanta coisa bacana, né, que antes de você oferecer para o outro, você tem que se permitir. Primeiro a gente, depois o outro, né? Não tem como uma pessoa oferecer uma massagem se ela nunca recebeu. Não tem como a gente emanar o reiki se você nunca se permitiu receber um reiki. Então, assim, primeiro tem que ser a gente para depois ser o outro. Não tenham medo, né? O medo, ele trava a gente de muitas coisas, ele trava a gente do novo, né? E o novo tá aí pra gente viver ele todos os dias, né? Essa permissão que nós temos, ela é muito linda, é uma das mais lindas, né? Nós somos seres livres, né? Então a gente não tem que ter medo, a gente não tem que se aprisionar, a gente não tem que se limitar, né? Claro, tem cerimônia que a gente vai com medo, mas a gente, né? A gente tá aí pra encarar as nossas sombras, né? Nós não somos só luz, né? Imagina que monte de sol maravilhoso. Todos nós temos luz, todos nós temos sombras. A gente que decide aquilo que a gente vai deixar sobressair e aquilo que a gente vai deixar transparecer. Então, assim, uma gratidão imensa a todos os lugares que eu já passei, todos os guardiões que já cuidaram de mim, a todos os feitores das medicinas, todos os mestres, né? Todos os povos originários que, nossa, quanta paciência com a gente. Eles saindo, né, do seu local de segurança para poder estar trazendo as medicinas para nós, porque, né, hoje, assim, pensando por alto, assim, quem, né, com facilidade teria condições de estar indo até lá, e nem acho que seja também ir lá a reviria, né, mas a gente trazer realmente esse agradecimento. Gratidão, Ló. Eu que agradeço. Gratidão, compartilhar.